Olá, boa noite. Bem-vindos, bem-vindas para mais uma conversa, mais um encontro. Hoje eu vou conversar com a Nathalie Shimada. Ela também é educadora parental em disciplina positiva e eu a convidei para a gente conversar um pouquinho sobre como a disciplina positiva e a comunicação não violenta podem contribuir com crianças pequenas, né? Com bebês de 0 a 3 anos. Ê! Oi, Nath! Tudo bem? Tudo, querida. E você? Tudo, que saudade! Ah, eu também, eu também. Que Tanto bom. tempo que passou. Faz tempo, né, que a gente se encontrou presencialmente. É, mais de um ano, eu acho, né? Eita. Mas foi uns 2 anos. Dois, porque não foi o ano passado. Verdade, Nath. Faz uns dois Verdade. anos. Meu É, Deus, tanta coisa aconteceu. Nós dois caramba. mudamos de cidade. Verdade. Nath, eu vou convidar você, então, para se apresentar primeiro, né? Como minha convidada, eu acho que nada melhor do que a gente contar da gente mesmo, né? Eu ouço muito um podcast. Até quem estiver assistindo, eu acho ótimo. Chama Mamilas. E eu acho engraçadíssimo o jeito que elas convidam para se apresentar, sabe? Ah, quem é você na fila do pão? Aham. Quem é você ali, humildemente? E eu acho isso fantástico. Ai, Bom, adoro também. Então, se você quiser dizer quem é você na fila do pão, eu também ouvi um podcast que falava assim: quem é você no aqui e agora? esse é ótimo. Quem é você aqui? Né? Bom, eu sou a Nathalie, sou pedagoga por formação, dei aula para educação infantil durante uns 10 anos, amo educação infantil, sou psicopedagoga, tenho formação em guia Montessori de 0 a 3 anos, tenho uma filha chamada Clarice, que está com 4 anos. E, bom, nem sei mais o que eu vou falar. Vou falar. Hoje eu moro em Maringá. Deu um detalhe, hoje eu moro em Maringá. Eu sou diretora pedagógica de uma escola de educação infantil montessoriana. Somos Montessori autêntico. E eu tô vendo bastante gente aqui da escola já entrando, a Jéssica, a Ju. E lá na escola, eu acho muito legal que lá na escola a gente colocou em prática a disciplina positiva em todos os setores. Faz parte, é um dos pilares filosóficos da escola, a disciplina positiva. E então é uma experiência incrível, incrível, incrível. Eu vejo quanto a disciplina positiva muda não só quem trabalha na escola, mas as famílias que participam da escola. E a comunidade em geral. Então, quando você ouve até falar o nome da escola, as pessoas falam, ah, então é aquela comunidade, né? Então, eu acho isso, assim, fantástico, impactar a vida de tantas pessoas, e eu acho que vale a pena, desde que você impacta a vida de uma pessoa, assim, já é incrível receber o feedback. E você, uma super amiga, que a disciplina positiva uniu, Verdade. e a gente se conheceu numa formação, e eu só tenho a agradecer, aprendi muito e aprendo muito com você. Oh, minha querida. Que alegria te ter aqui, é uma honra. E quero agradecer muito você ter aceitado esse convite. Eu sei que a gente vai começar num papo aqui. Também quero dar boas-vindas para as pessoas que estão chegando. Então, se não der tempo de no final agradecer, quero dizer que para mim é uma alegria imensa você estar aqui comigo hoje para a gente conversar mesmo sobre esse tema. A disciplina positiva e Montessori tem tudo a ver, né? Estão completamente alinhadas, assim como a comunicação não violenta também completamente alinhada com a disciplina positiva. Então eu vejo que essa base humanista, né, é o que me encanta, de respeito, de respeito mútuo, né, de considerar as necessidades. E eu realmente fico muito feliz, assim, da gente poder unir esses saberes, né, e fazer uma costura sobre eles, e agora pensando em crianças pequenas, porque às vezes isso é uma dúvida muito grande, né, das pessoas. Tá, mas como assim, né? Disciplina positiva para bebê? Sim,
Sim, porque desde sempre, então eu já tive gestantes nos meus grupos, né? E talvez tenham pessoas aqui da tua rede que não me conheçam, então muito rapidamente vou falar quem eu sou no aqui e agora. Agora eu moro em Florianópolis, eu trabalhei durante 20 anos e meio como fonoaudióloga, e aí muito voltada para a parte de linguagem e aprendizagem. Mas no ano passado eu encerrei a minha carreira como fono para me dedicar realmente para esse trabalho com pais, com adultos, com educadores, né? Levando a disciplina positiva em círculos de construção de paz, nessa metodologia do círculo, e também a comunicação não violenta. Então eu vejo que hoje é meu chamado, né? Poder estar com as pessoas e levar a contribuição dessas filosofias que fizeram tanta diferença na minha vida para outras pessoas também, né? Esse é o meu sonho, assim, é o que a minha alma pede. Eu Ah, queria, também. Nath, antes, E é verdade, antes, eu posso te dizer que é verdade. Eu te conheci fono e posso te dizer que é totalmente verdade. então, eu queria convidar as pessoas que estão aqui com a gente, né, e quem for chegando, para que vocês também se sintam à vontade para trazer as suas dúvidas, trazer as suas contribuições, para a gente conversar mesmo. Antes, uma pessoa, eu vi agora, né? Eu tinha pedido para que as pessoas falassem sobre se elas tinham dúvida e entrou uma pergunta que era assim: como a gente faz para educar de uma forma a ensinar coisas bacanas, coisas positivas? E aí eu faço uma leitura que é de como ensinar valores, né? Eu acho que a gente vai por aí também. E eu queria dizer para as pessoas que eu queria dar essa previsibilidade que a gente pretende falar do desenvolvimento de crianças de 0 a 3 anos. Deixa eu só checar. Eu tô ouvindo um eco na minha voz. Você também tá ouvindo? Tá, Não estou. Eu tá escrevi o bom. tema aqui, eu não sei, acho que é só você Ótimo. que consegue fixar o tema aqui, fixar Será? o comentário. Ou Então deixa você eu tentar. escreve. Eu tentei fazer para poder ficar o título, às vezes alguém tá passando e entra para saber o que tá se passando na live. Enfim. Consegui Meu, fixar. tá ótimo. E aí, quem for entrar, já vê qual que é o tema da live aqui. Isso Ah, a aí. Jéssica da Montessori na palma da mão disse que o som tá bom. Ai, que bom. Muito obrigada, gente. Deixa eu ver se a gente tinha entrado outra pergunta aqui. Tá, mas era isso. Então, a nossa ideia é a gente fazer uma conversa que tenha um fluxo, que esteja conectado com aquilo que está vivo, tanto para a gente quanto para as pessoas que estão aqui com a gente, né? E que a nossa intenção é falar primeiro de desenvolvimento, ou fazendo um olhar das especificidades, né, de crianças de 0 a 3 anos, falar sobre apego seguro e também trazer ferramentas da disciplina positiva e essa contribuição do olhar da comunicação não violenta. Mas a gente sabe que 1 hora é Nada. bastante, é muito conteúdo para pouco tempo, né? Demais. Então, vamos lá, vamos fazendo como a gente consegue, né? E o melhor que a gente pode. E aí Quem qualquer coisa a quiser, gente faz de novo, né? quem quiser deixar perguntas aqui, vai deixando as perguntas, e aí qualquer coisa a gente, assim que a gente respirar, porque eu vou tentar falar tudo de uma vez, assim que der uma respirada, a gente vai respondendo conforme a pergunta tem relação com a fala. Isso Mas mesmo. eu queria pegar um gancho do que você disse sobre disciplina positiva para crianças de 0 a 3 anos. Para quem não conhece a disciplina positiva, a gente não fala sobre disciplinar crianças. Disciplina positiva é sobre ensinar crianças, é sobre guiar crianças. Não se trata sobre técnicas ou ferramentas de tornar as crianças obedientes. Muitas pessoas recorrem à comunicação não violenta e até à disciplina positiva como mais uma forma de controle, de poder, de tornar o outro obediente às nossas vontades. E aí sofre frustração, porque as crianças vão continuar sendo crianças, tendo comportamentos de crianças, os adolescentes também vão ter comportamentos de crianças, e aí a gente se frustra e fala às vezes que a disciplina positiva não funciona, mas é porque a gente tem uma expectativa diferente. E a disciplina positiva, ela traz, e que eu acho muito importante, esse conceito sobre ser importante e ser aceito, né? Todos querem isso, viu? Principalmente os bebês. E
Eu passei essa experiência, minha filha hoje está com 4 anos e ela cresceu na disciplina positiva. É muito diferente o senso de pertencimento, de confiança, de autoestima, do poder fazer que uma criança tem quando ela é respeitada no seu desenvolvimento. E respeitada no seu desenvolvimento significa deixar a criança conquistar, absorver esse ambiente, explorar. E muitas vezes a gente tem aquela expectativa da criança obediente, da criança que ouve. E a gente tem essa expectativa dos bebês também. Não, até 1 ano, enquanto não está engatinhando, normalmente a gente deixa, né? Ali rastejando e pegando aquilo que está ao seu alcance. Muitas famílias também usam cercadinho, chiqueirinho, né? Ou então uma área bem restrita. Eu acho bem engraçado, assim, às vezes, essas decoração que fazem esses cercadinhos, aqueles de madeirinha, assim, de fazendinha. Porque é como se... E essa é a ideia, né? Do pet. Que eu tenho um controle total, né? E não temos. E aí a gente acaba atrapalhando o desenvolvimento da criança, inibindo seu desenvolvimento, sua exploração. As crianças de 0 a 3 anos aprendem com tudo e aprendem a partir das experiências e vivências. Então, quando a gente tem... como eu tenho essa formação Montessori, eu uso muitas palavras, acabo usando muitas, né? Do ambiente preparado, do adulto preparado, que significa estar consciente das nossas escolhas, das nossas atitudes e da preparação do ambiente. A criança, em especial, de 0 a 3 anos. De 0 a 3 anos, a gente tem um salto de uma criança que nasce sabendo mamar e que não tem consciência da sua mão, não tem consciência corporal, não faz o movimento da cabeça, mal faz os movimentos dos olhos. E em 3 anos, a gente tem uma criança que passou de paraplégica, uma criança que anda, fala e gesticula e tem vontades próprias, e às vezes os pais não acompanham esse desenvolvimento tão rápido. Em 1 ano, a criança passa de um bebê de 50 centímetros para uma altura de 80 centímetros que anda e fala e quer pegar tudo. E aí, às vezes, a gente não cresce na mesma velocidade. E de toda a vida do ser humano, de 0 a 3 anos, é o período que mais se desenvolve sinapses. De 0 a 3 anos. E essas sinapses são construídas a partir de experiências. Experiências reais, sensoriais, de linguagem, de vínculo. E ali, na disciplina positiva e na comunicação não violenta, a gente encontra essa base de esse ambiente é seguro, eu posso ter confiança de explorar, eu não vou ser punido, eu não preciso ter medo. Então, essas primeiras experiências são a base para o desenvolvimento emocional das crianças. E, principalmente, neuropsicológico. De 0 a 3 anos anda muito junto. Eu acho que, assim, pelo menos na primeira infância, até 6 anos, o desenvolvimento neuropsicológico e emocional caminham muito juntos, né? Porque eu dependo da prontidão do córtex pré-frontal, que está iniciando o desenvolvimento, tem áreas do cérebro que são ditas do movimento, então as crianças acabam tendo o movimento primeiro desenvolvido, e aí eu dependo da experiência, por exemplo, emocional, da frustração, da conquista, do poder fazer, da sensação de poder sobre o ambiente, e aí a gente vai conquistando esse emocional e esse cognitivo. Se eu vivo, por mais que eu tenha um cognitivo saudável, se eu tenho um ambiente muito frustrante, estressante, inibidor das minhas experiências, eu acabo abaixando, né, um pouco esse desenvolvimento neuropsicológico. E vice-versa. Né? Se eu tenho um desenvolvimento emocional bom, tenho todas as capacidades para ter um desenvolvimento emocional bom, e o ambiente também não favorece, ou o adulto, ou o meu psicológico, a gente vai ali com os dois trabalhando o desenvolvimento da criança. De 0 a 3 anos, a gente tem o desenvolvimento em especial da linguagem, do caminhar, e as crianças conquistam a maior autonomia, que é o desfraude e o desmame. Então, gente, são marcos que acontecem de 0 a 3 anos que marcam toda a primeira infância da criança. E se a gente seguir, né, o desenvolvimento psicogenético da Montessori, dos planos de desenvolvimento,
é o período mais conturbado. E até hoje se fala naquele Terrible Two, que, né, que é uma grande polêmica, esse Terrible Two. Mas que nada é mais do que quando a criança deseja conquistar essa autonomia, quando ela deseja e aí o adulto ou o ambiente não permite, e aí a gente tem essa criança que vive em frustração, porque ela não consegue conquistar a si, muito menos um ambiente. E o que a gente pode contribuir com as crianças de 0 a 3 anos no seu desenvolvimento? Proporcionar experiências de qualidade, né? Vivências sensoriais de qualidade, um bom vínculo com o adulto, uma conexão. A gente até conversou, né, para falar sobre a criação com apego, que é muito difundida, a criação com apego e disciplina positiva. E eu acho que o público que está aqui, tanto o meu quanto o seu, conhece um pouco já sobre disciplina positiva e CNV, a comunicação não violenta. E às vezes a gente cai num lugar muito perigoso de não posso deixar a criança chorar. Eu tenho que atender todos os desejos e todas as vontades dessa criança, senão eu vou inibir o desenvolvimento dela, senão eu vou traumatizar, senão ela vai ficar, como diz, com marcas para a vida toda, de desamparo. E aí eu acho que falta um pouco de compreensão sobre justamente o desenvolvimento infantil e até mesmo sobre as duas teorias. Porque disciplina positiva e comunicação não violenta não significa atender desejos e atender a todo momento. Não significa um adulto doente, né, que também perdeu a si nessa paternidade, nessa maternidade. Não é isso. Significa também ter um limite saudável entre nós e entre a criança. Significa atender necessidades básicas da criança, emocionais e físicas, mas não atender todos os desejos, né? Eu acho muito interessante isso. É a diferença entre atender as necessidades da criança, as necessidades de conexão, a necessidade de que ela se sinta vista, pertencente, importante, e os desejos. Porque essa é uma confusão, né? Que às vezes escraviza as pessoas. Eu acho que tem dois lados nisso, Nath. Que o primeiro é ter que atender tudo, cada choro da criança a gente está em cima. Eu acho que esse é um equívoco, né? E o outro é, se eu vou atender, se a criança está chorando e eu vou atender, que é o lado contrário, que talvez o nosso público não viva muito, eu não sei, a gente não sabe, porque isso passa muito pela infância da gente. Isso passa muito pelas nossas crenças, por aquilo que a gente viveu, né? Então, mas tem um outro lado. Mas se eu atender, se eu fizer, eu não estou ensinando a criança, não estou recompensando a criança por ela chorar. Então, essa é uma coisa que também pode ser confusa para as pessoas. Antes de entrar mais nisso, eu queria falar um pouco sobre desenvolvimento. Eu até fui ver, eu gosto disso, de olhar o significado das palavras, né? Que desenvolver-se descreve o ato de desenrolar, de permitir a saída ou o aparecimento de algo que estava tolhido. Então, o que é um bebezinho? Daí faço muito a imagem com aquela plantinha, sabe? Que quando algo vai desabrochar, ela vai se desenrolando e desabrochando. Né? Então vem muito isso, que a criança ela tá desabrochando. Sim. Ela tá num processo muito intenso no cérebro, no desenvolvimento neuropsicológico, que muitas coisas estão acontecendo e vem muitas frustrações dali que fazem parte aqui. Uma contribuição de que queria ter tido essas orientações e conversas ao acesso quando a gente tinha, né, quando tinha os filhos que agora estão com 11 e 7 menores. Verdade, eu também queria ter tido desde o começo com o meu filho mais velho, né? Mas enfim, tá sempre em tempo, viu? Deixa eu ver quem que falou isso. Amanda, tá sempre em tempo da gente reconectar, da gente reconstruir. As crianças são muito... Elas são muito abertas ao nosso processo também. Quando elas percebem que a gente está se desenvolvendo também, elas acolhem muito bem isso. Então, eu queria trazer um pouco... A dificuldade é nossa. Grande parte da dificuldade no relacionamento com a criança é nossa, sem dúvida. Até te cortei, desculpa.
Imagina, imagina. Até de admitir uma mudança, né? Porque às vezes a gente precisa se desconstruir muito das nossas crenças para a gente se transformar nesse processo, né? É E aí eu muito, queria falar, perdão, Nath. é muito interessante como a gente nomeia a criança, né? De 0 a 3 anos principalmente. A gente impõe muito da nossa personalidade na criança. Isso se diz na comunicação não violenta. Eu já vi o próprio Marshall Rosenberg naquele livro Criando Filhos Compassivamente, Maria Esse. Montessori principalmente. É maravilhoso esse livro. Eu adoro esse livro. E fala muito sobre isso, como a gente coloca a nossa personalidade nas crianças. Quando as crianças não correspondem às nossas expectativas, principalmente de 0 a 3 anos. As crianças estão aprendendo a andar, estão aprendendo a falar, então é fácil a gente falar, essa criança é chorona, essa criança é muito agitada, essa criança vai ser arteira. Eu acho que arteira é uma palavra que sempre normalmente diz. Essa criança é arteira, essa criança é isso, essa criança... Mas é isso em relação a quem? Em relação ao quê? Em relação ao irmão? Em relação a nós, como crianças? Ah, essa criança é chorona demais, só quer saber de peito. Nanana. E são falas que normalmente são comparativos a alguém, não verdadeiramente a criança. O que é uma criança chorona? Então, falar sobre desenvolvimento, eu acho que nos traz para um lugar real. O que uma criança de 1 ano faz? Se a gente não sabe o que uma criança de 1 ano faz, o que uma criança de 2 anos faz, o que uma criança de 3 anos faz, a gente vai fazer o quê? A gente vai usar o repertório que a gente conhece, que é o filho da vizinha, o irmão mais velho, a gente criança. E aí a gente parte para um outro local e a gente não vê a criança de verdade. A gente está fazendo um comparativo. E quando a gente fala tanto da comunicação não violenta da disciplina positiva, o primeiro passo é conhecer intimamente o outro. O desenvolvimento, e além de conhecer o desenvolvimento, entender que crianças são seres únicos também e que elas têm os marcos de desenvolvimento, mas elas também têm seus temperamentos, que são diferentes. Então, talvez eu seja uma mãe mais tranquila e o meu filho seja uma criança que tem um nível de energia, né, de movimento mais acentuado. Então, isso eu acho que é bem importante a gente pontuar. E eu queria falar sobre essa questão do apego de novo, né? E fazendo a relação sobre essas crenças que às vezes a gente tem como adulto e que são equivocadas e que trazem, são interpretações muitas vezes que a gente tem, né? E que a gente ouviu, essa criança é boazinha, essa criança é quietinha, né? Reforçando uma coisa que não é o que a criança necessariamente é e precisa. Então, essa criança é terrível. Por quê? Porque está explorando o mundo, porque está mexendo nas coisas, está curiosa. Então, até que ponto esses rótulos, eles são realmente benéficos? E, na verdade, a gente acredita que rótulos, em geral, não são benéficos. Se a gente tiver essas lentes de entender que a criança está num processo de desenrolar, de desabrochar, e que muito do que o adulto entende como um comportamento inadequado faz parte desse desenvolvimento, né? Faz parte do que ela necessita. E aí vem essa questão que você trouxe sobre o poder. Que como adultos, muitos de nós recebemos crenças de que a gente precisa ter controle sobre a criança. Então é o poder sobre a criança. Senão eu estou sendo desafiado nesse meu lugar, nesse meu espaço de mãe e de pai. Só que isso é uma coisa que naturalmente incita o ser humano à resistência. Quando a gente impõe alguma coisa para qualquer ser humano, mesmo pequenininhos, que não atende minimamente a necessidade desse outro ser, né, que está indo ao contrário do que ela precisa, e aí é aquilo que a gente disse, é diferente precisar, necessidade genuína de cuidados básicos, de afeto, de segurança, de entender que tem ali. Então, uma criança está chorando, e a gente sabe que está na hora dela mamar, talvez, ou dela tomar um lanche. Então, às vezes a mãe simplesmente sai e vai fazer o lanche para atender, mas esse tempo não preciso pegar e carregar necessariamente a criança junto comigo e preparar aquilo, mamadeira, enfim, não sei o que é, né? Mas às vezes tem isso junto para dar conta. Atender necessidade às vezes é falar assim, Nath,
eu vi que você tá com fome, eu tô preparando aqui o seu lanche. É uma aproximação, e não é fazer os desejos. E eu acho que isso vem também com a nossa consciência como adultos, né? De perceber o que que é necessidade e o que que é desejo. E crianças pequenas têm muitos desejos, né? Tem muitas vontades. E eu falo que quem ensina os desejos somos nós, né? Então, é até o fato da criança mamar, né? A criança chorou a primeira vez para mamar o bebê. Antes do bebê chorar para mamar, ele dá sinais físicos de que é mamar, né? O bebê começa a virar a cabecinha, aí ele começa a pôr a mão, ele começa a mexer muito a boquinha. Ele nos dá sinal de que quer. Não é necessário a gente chegar no extremo do choro para atender a necessidade. Então, primeiro ponto. Se a criança já está chorando e você sabe que ela quer mamar, aí às vezes eu entendo como a gente quer tanto saciar isso, aí a gente sai correndo e tira o peito e dá a mamãe em pé. E assim, a gente não contribui. Né? Eu falo que esse músculo da frustração, essa resiliência é criada quando eu digo, ok, como você disse, você está chorando, eu estou te ouvindo, a mamãe vai sentar, eu vou te dar um mamar, e a gente vai preparando a criança para lidar com isso. E significa que o choro não é um desamparo. A gente às vezes entende que choro é desamparo, que choro é sofrimento, e faz parte do ser humano. Qualquer mínima expressão, a primeira expressão do bebê é um choro. Mas ler o outro é muito importante, entender o outro é muito importante, porque muitas vezes, como você disse, a gente está partindo da nossa insegurança, do nosso medo, das nossas memórias de infância, da nossa criança, do medo de ser criticado, né, como uma boa ou uma mamãe. Então, a gente acaba olhando para todo o redor e não para o bebê. Eu acho muito interessante na disciplina positiva, uma coisa que me marcou demais é que quando você estiver interagindo com a criança ou com o bebê, você imaginar que tem uma bolha e que ninguém está te vendo, e você não pode ver ninguém, que só existem vocês dois nessa relação. Só existem vocês dois, não importa quem está vendo. Importa é o outro ali. Conhecer o outro intimamente. E a disciplina positiva nos convida a tornar o outro importante e a gente também importante. Eu acho isso essencial. Voltando para... Posso falar sobre o desenvolvimento? Uhum. O que a gente espera, né? De um bebê de 1 ano. Vamos falar de bebê de 6 meses? Eu acho que 6 meses é um marco, né? Então, ali os primeiros... O que a gente espera com 6 meses? 6 meses normalmente é um marco que a gente espera é a introdução alimentar. Há uma grande expectativa pelos 6 meses para iniciar a introdução alimentar. Então, o bebê acordou com 6 meses e um dia vamos fazer a introdução alimentar. Se o bebê não segue na introdução alimentar, gera frustração no cuidador. Aí o cuidador quer colocar a criança em pé de qualquer jeito, quer colocar a criança sentada, sendo que existem alguns passos de desenvolvimento para fazer a introdução alimentar. Precisa se sentar sozinho, sem apoio, a criança precisa ser capaz de pegar o alimento. Então, existe uma prontidão física que a gente não ignora. Porque 6 meses, um dia eu vou fazer hoje a introdução alimentar. Tem crianças que começam com 8 meses, tem crianças que começam com 4. Cada criança tem o seu, isso não tem nada de errado. Mas se eu entendo que é normal passar dos 6 meses, nossa, isso dá uma tranquilidade para o cuidador responsável. Então, primeira coisa, é importante a gente conhecer sobre o desenvolvimento de 0 a 3 anos. Gente, com 6 meses, o bebê rola sobre o próprio corpo, costuma rolar sobre o próprio corpo. Eu tenho, gente, uma tabelinha, tá? Não estou tirando isso da minha cabeça. Então, eu tenho uma tabelinha que eu dou uma olhadinha aqui e falo para vocês, porque senão, gente, decorado ninguém tem, não. A gente tem que estudar sempre. Senta com alto apoio, normalmente. Rasteja, estende as mãos e segura objetos com uma mão. Esse é um bebê de desenvolvimento motor com 6 meses. Linguístico. O bebê pode não falar, mas a gente pode muito bem incentivar a linguagem. A Dani é fono, a gente até conversou antes, eu fiz uma piadinha, porque você é fono, sua segunda profissão é fono. Porque ela assumiu totalmente uma outra profissão. E eu falei, vou deixar a linguagem com você. Eu fiz uma piadinha. De 6 meses, a ampliar a habilidade de escuta. A criança consegue
localizar os sons, a origem dos sons e tenta imitar os sons. Então, vocês viram um bebezinho de 6 meses, a gente faz... Eles ficam olhando para nossa boca. E é tão interessante a gente ter um olhar sensível. Quando a gente olha para o bebê e a gente vê que o bebê está olhando para a gente, assim, eles olham para o movimento da nossa boca. Por mais que a criança não gesticule, que ela não fale, que ela não repita o som, ela está absorvendo. Em algum outro momento, do nada o bebê faz... Aí já aprendeu sozinho. Não. Então, quando for falar com um bebê de 6 meses, ou até abaixo de 6 meses, é muito importante que o bebê veja o rosto, veja bem o movimento da boca, que a gente faça essas brincadeiras sonoras, porque a criança reconhece, ela procura e ela está vendo como que vai sair. Não reproduz, mas é muito importante. A Dani é fono, ela sabe, é essencial para um dia a criança falar, que não vai demorar depois dos 6 meses. Socialização. Os bebês passam a tocar a gente, eles pegam na nossa mão, passam a mão no nosso rosto, podem dizer oi, tchau. Meu bebê não manda beijo, não manda oi, não manda tchau. Tranquilo, gente. Mais ou menos dentro dessa média de 6 meses o bebê faz isso. Com 1 ano de idade. 1 ano de idade o bebê senta sem apoio, dá impulso para se levantar. Alguns bebês com 1 ano já começam a caminhar com apoio, outros conseguem se levantar com apoio e tá tudo bem. Tem bebês que andam com 8 meses, também tá tudo bem. Há uma variante que não significa que vai ser um super gênio ou não vai ser um gênio, né? Às vezes o bebê começa a andar com 8 meses e fala, nossa, vai ser um gênio. E aí gera uma tanta expectativa nesse bebê, e aí a gente precisa respeitar o desenvolvimento. Eu acho isso fantástico, porque às vezes a gente quer apressar tanto. E o fazer pelo bebê. Eu acho isso muito importante, Dani. O bebê não consegue subir com apoio. O que o adulto faz? Pega a mãozinha, põe o bebê em pé. A perninha do bebê não aguenta ficar em pé. Mas a gente faz o movimento pelo bebê. Então a gente quer que o bebê caminhe ou engatinhe. A gente põe o bebê de 4, dobra a perninha do bebê e começa a mexer com o bebê. Isso não vai fazer o bebê aprender a caminhar. Isso não vai fazer o bebê aprender a engatinhar. Isso vai atrapalhar o processo. Porque é uma conquista física, é uma conquista de confiança do bebê. E assim, persegue por toda a primeira infância. Tudo aquilo que a gente faz ou facilita é uma mensagem para o bebê do quê? Você não consegue, você precisa sempre de um adulto com você. A gente vai diminuindo a autoestima. Na disciplina positiva diz isso, né? A gente não dá autoestima. A gente proporciona encorajamento para que a criança consiga. Então, é um encorajamento. A nossa presença ao lado do bebê já é bastante para o bebê conseguir. Então, a gente tem que possibilitar o desenvolvimento motor. Nada de ficar segurando no dedinho para o bebê andar. Então, a gente vai mandando uma mensagem sempre. Você não consegue, você é incapaz. O que você disse ali no começo, Dani, sobre a gente tem o poder, né, sobre a criança. E aí parte, é uma pessoa que fala muito da concepção que a gente tem de criança, né? Criança é um sujeito subjugado a nós, né? Tanto fisicamente, um incapaz. E aí a gente acaba atrapalhando a criança porque a gente sempre considera ela incapaz. E se a gente tem essa mentalidade, a gente atrapalha o desenvolvimento emocional, psicomotor, linguístico, porque a gente sempre se acha a luz no fim do túnel, aquele salvador do bebê. E o bebê tem tanto para nos ensinar, porque eles são tão persistentes, eles não ligam se não conseguem, se cai um bumbum no chão, se tenta levantar, eles ensinam tanto sobre resiliência e persistência. E aí a nossa resposta para o bebê é o que vai dizer. Então, se o bebê levantou, e aí ele, a gente, ai meu Deus! Na próxima vez, normalmente, o bebê chora. Nath, deixa eu te interromper um pouquinho para te falar uma coisa que veio aqui para mim. Dentro da CNV tem uma coisa que a gente fala muito, que é a escuta empática, né? E às vezes a gente confunde um pouco isso. E agora, enquanto eu estava te ouvindo, eu pensei que é um estar, esse adulto estar com a criança, né? Estar com, fazer companhia
estar junto, ter ali uma conexão e não fazer por. Porque na escuta empática, olha, fazendo um paralelo aqui desse outro universo. Muitas vezes a gente acha que quando alguém fala algo pra gente, a gente precisa trazer a solução para essa pessoa, né? A gente dá conselho. E não é isso que ela precisa naquele momento. Ela precisa que alguém esteja ali para que ela mesma chegue aonde ela precisa chegar. Olha que interessante, da mesma maneira para o bebê isso, né? Então, quando vem uma situação de frustração também da criança, tem essa capacidade de se autorregular. A gente não nasce, um bebê não nasce aprendendo a se autorregular, né? Então, quando algo tira a criança do eixo, né? Quando algo tira o adulto, então essas capacidades, elas têm a ver também com o que a gente vivencia, tem a ver com primeiro estar com alguém, principalmente na criança, porque a gente sabe que o pré-frontal, ele só amadurece aos 25 anos. Imagina uma criança que toda essa parte do pré-frontal que é responsável por essa autorregulação, pelo raciocínio lógico, por entender sobre coisas que são adequadas ou não ali, isso não está maduro. Por isso que uma criança não consegue encaixar uma pecinha no jogo, ela se frustra muito. Mas se o adulto vai lá com a pecinha, segurando a mão da criança e colocando, ele não dá a oportunidade, ele não está ele está fazendo por. Não é isso que ela precisa. Isso vem como uma mensagem desencorajadora, como você estava falando, né? Da mesma maneira, a corregulação. Então, junto, eu ajudo a criança a se regular. Porque a partir de estar com esse adulto, que esse adulto fale sobre o que ela está sentindo, ofereça essa companhia, ela vai conseguir se regular. E isso ensina que ao longo do tempo ela vai aprendendo a se autorregular, né? Diante de uma coisa que deixa a criança muito fora, muito frustrada e que vem a crise, né? Então, eu acho que isso que você fala é tão, tão interessante, porque muitas vezes a gente acha que está apoiando mesmo uma criança, fazendo coisas por ela, protegendo excessivamente, e são crenças equivocadas também, né? São crenças de que a gente está fazendo o nosso melhor. Esse deve Total. ser o melhor a ser feito. São crenças também que a gente tem de sinais de amor. Eu brinco muito que é uma linguagem de amor que a gente entendeu, né? A gente entendeu que quando eu faço para o outro, de que quando o outro nunca chora, isso é uma forma de demonstrar amor. E de 0 a 3 anos, como você disse, a nossa melhor forma de demonstrar amor é ser esse suporte, ser esse sustento, porque nós estamos modelando o comportamento principalmente. Como você disse, a partir do momento que a gente faz, a gente atrapalha. É o estar com, assim, o que eu faço com esse sentimento? A gente acha que tem que resolver o sentimento da criança, resolver o choro, resolver a frustração. E, na verdade, a gente tem um outro local muito mais humilde, de suporte, de acolher, e não de resolver. E isso permanece, eu acho que por toda a vida. A gente está falando de 0 a 3, mas isso cabe em qualquer idade. Tem a Amanda que falou da filha aqui de 7 anos, isso cabe para qualquer idade. E, inclusive, para relacionamentos entre adultos, entre equipe, o encorajamento é o que nos dá esse poder de agir e de não ter medo, e de lidar, e regular esse emocional. Assim, você quer que eu vou seguir no desenvolvimento? Então, sabe o que eu acho? É que é muita coisa. É muita coisa. Sabe o que eu acho, Nath? Que talvez seja mais vivo a gente pensar assim no que convidar as pessoas que estão aqui com a gente para falarem dúvidas que elas têm e pensando naquela pergunta e trazendo assim, agora pensando nas ferramentas, porque querendo ou não a gente tem mais 20 minutos só de conversa aqui. É muito rápido o que passa. Senão a gente vai ficar no desenvolvimento. Eu acho que essa informação, né, do que acontece de 0 a 3 anos, a gente pode também acessar. Eu acho que é um convite para as pessoas, para que elas busquem, e a gente também pode, de alguma maneira, disponibilizar. Tem um livro ótimo aqui que eu vou mostrar. Que ótimo. Esse daqui, gente, é um livro ótimo sobre desenvolvimento humano. Eu sei que tem alguns professores aqui, enfim. Gente, esse é um livro ótimo, ele é uma bíblia sobre desenvolvimento humano. É maravilhoso esse livro, eu acho que ele está na 12ª edição.
Depois eu posso mandar para a Dani publicar um livro. É fantástico esse livro. Eu gosto de pesquisar muito em livro para tirar qualquer base sobre conhecimento. E Eu acho que é muito massa. Como é o nome do livro? Chama Desenvolvimento Humano. Tá, Desenvolvimento Humano. Beleza. Bom, Então. Vou mostrar de novo, tira print, gente. Ó, tira print, quem for. Ixi, eu não sei fazer isso. Não faço print que eu fico sem graça. Depois de novo, vai ficar gravado. Vocês vejam lá. Vamos para as estratégias da disciplina positiva? Eu acho que sim. Acho que sim. A primeira coisa, eu queria retomar, não sei se fica claro, mas voltando para aquela pergunta, como a gente ensina, como a gente traz esses valores, né? Então, eu acho que a primeira coisa é trazer esse link com o que você disse antes. A gente ensina modelando. A gente ensina, exato, a gente ensina valores vivendo esses valores. Eu não ensino respeito falando sobre respeito. Eu ensino respeito, respeitando. Né? E tudo bem. E aí eu gosto muito de trazer isso. Como eu trabalho bastante com os grupos, e como eu fui uma mãe muito dura, eu não tive a experiência que você teve, Nath, de ser essa mãe que cresceu, que a Clarice cresceu na disciplina positiva. Não, eu vim do duro, né? Do rígido. Eu fui percebendo as minhas encrencas dele, e aí fui buscando, né? Então, eu tenho um perfil que é muito acolhedor. Isso é um valor para mim, acolhimento. Então, dizer para quem chegou e talvez foi mais duro, ou talvez foi mais permissivo com seus filhos, e talvez agora esteja vendo, ai meu Deus, e agora? Estou sentindo isso, estou vendo esses resultados, como eu posso fazer? Sempre é tempo de a gente se transformar. E é importante que a gente saiba que a disciplina positiva, ela não quer que a gente seja perfeito, porque não existe essa possibilidade. Nós somos humanos, nós não vamos ser perfeitos. Mas sim, ajuda muito a gente a ser pais mais conscientes. Né? E a realmente trazer ferramentas que ajudem a gente a colocar em prática essa filosofia. Isso para mim faz muito sentido. Que muitas vezes a gente lê uma coisa linda, fala gentileza e firmeza ao mesmo tempo, mas não consegue colocar isso na vida. Isso é muito desafiador. Eu vou deixar uma cara de... A gente não entende nada, né? Porque é tão profundo, gente. Parece fácil. Mas não é. Exige um local muito diferente, né? E como você disse no começo, porque a concepção que a gente tem de infância influencia totalmente. Então, não adianta a gente aprender várias técnicas da disciplina positiva. Comprei livro de disciplina positiva de 0 a 3 anos, estou lendo, li as estratégias. Se não houver uma mudança interna sobre concepção de criança, você consegue ser gentil com o vizinho, mas não consegue ser gentil com a criança. Aplica com todos os adultos a disciplina positiva, a comunicação não violenta, mas com a criança a gente não consegue. Porque tem esse senso de poder, né? De que eu vou tentar essa estratégia, vou tentar essa outra, não funcionou, quem manda aqui sou eu. Ai, desculpa, fiz muito alto. Quem manda aqui sou eu. Então, a gente acaba, no final, recorrendo às nossas próprias estratégias emocionais, porque os filhos nos despertam isso. Vamos falar da primeira? Tá. Primeira ferramenta? É ensinar, não punir, não... Primeira coisa, gente, disciplina positiva não é xingar, não é punir, não é chantagem, não é se você não comer, não é nada disso. E não se trata sobre uma nova forma de fazer as crianças obedecer. É sobre construir um relacionamento de respeito mútuo, né? De respeitar a si e respeitar o outro. Para as crianças de 3 anos funciona, gente. Digo para vocês, por experiência, funciona. E também, né, pelo livro, disciplina positiva, funciona. Então, primeira coisa, qualquer coisa que vocês forem falar com as crianças, se abaixem na altura das crianças, olhem diretamente nos olhos, se lembrem da feição que vocês estão. Não adianta fazer assim, você vai entrar assim lá, por favor. Então, a gente tá com uma cara assim, uma cara de, né, nada positiva, mas a gente tá usando uma fala positiva. A gente manda uma mensagem ainda mais confusa para a criança. Afinal, ela tá brava ou não tá brava? Né? Isso é ser gentil ou não ser gentil? Então, lembrem da energia corporal, e as crianças pequenas de 0 a 3 anos entendem muito toque. Então, usar do toque, usar a ficar no tamanho da criança,
o tom de voz, nosso semblante, ajuda muito a convidar as crianças para a cooperação. As crianças de 0 a 3 anos adoram contribuir, eles estão na fase do ápice da autonomia. Então, convidar a cooperação e lembrar do nosso presente ajuda bastante. Eles se sentem importantes e aceitos quando eles estão contribuindo. E outra coisa, eu diria que vai além dessa coisa da face e do corpo. A face e o corpo, elas transmitem aquilo que está dentro da gente, que é a energia. Então, assim, se a minha intenção é utilizar uma ferramenta para que a criança me obedeça ao final, para que ela faça o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, não vai funcionar, porque a criança pega toda essa nossa energia. Por isso que tem uma coisa que eu gosto muito, que é coloca essa intenção e às vezes esteja ali junto como se fosse assim, enviando energeticamente, assim, eu tô aqui para a criança. Então, a gente pensando essas coisas, eu tô aqui, eu tô junto com você, eu confio que você vai conseguir se acalmar agora, não precisa falar. Mas essa energia, nossa intenção que tá por trás dessa conexão é bem importante. Alguma dúvida, gente? Vão colocando pra gente se vocês têm dúvidas em relação a isso, se vocês têm contribuições, por favor, falem com a gente. O Winnicott fala sobre isso, Dani, sobre esse lugar que a gente tem que projetar, né? A gente precisa projetar esse lugar. Então, e também isso é uma estratégia da disciplina positiva. Decida o que você vai fazer. E esteja pronto para fazer aquilo que você decidiu. Ou seja, fazer a sua ação e fazer o acompanhamento até o final da sua intervenção. Né? Não adianta a gente falar com crianças de 0 a 3 anos assim, larga isso, larga isso. E aí a gente vira as costas, e aí a gente olha para a criança, você não largou isso? Quantas vezes precisam falar com você? Ou então a gente fica lá, não, não, não. E muitos pais me perguntam, mas acredita que a primeira palavra que disse foi não? Claro que acredito. Aí a pessoa disse, mas eu nunca digo não. Alguém ela ouviu. E aí, o não faz sentido para a criança, né? Como eu disse para vocês, o desenvolvimento cerebral das crianças, uma das primeiras áreas a ficar pronta é o do movimento, é o parietal. E aí, quando a gente não usa um verbo, a gente diz, não pule. O não desapareceu, pule. Aí a criança pula, 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 pula. A gente vai mandando essa mensagem inconsciente. Então, o ideal é como dar esses limites para a criança? Diga se vocês querem, claramente. Eu quero que você desça. Vamos descer? E as crianças se encantam, gente, com a música, com o toque, com o envolvimento. A gente precisa envolver as crianças de 0 a 3 anos. Brincar. Os limites são ensinar, guiar. Muitos comportamentos das crianças de 0 a 3 anos são relativos ao desenvolvimento. As crianças querem explorar. E aí, como eu faço para não pegar alguma coisa? Se a criança não pode pegar, não precisa estar disponível. Né? Então, eu deixaria uma faca disponível para um bebê de 1 ano? Não, porque é perigoso. Então, primeira coisa. E aí, redireciona. A gente fazer essa escolha. Eu quero que o meu filho se desenvolva ou eu quero que as coisas fiquem intactas em casa? São escolhas que a gente precisa fazer. Um dia tem uma disputa. Pegar, gente. Fique tranquilo. Tem uma disputa de poder aí, nessa parte de que ter coisas disponíveis na casa e que a criança não pega porque ela é obediente. Ai, nunca tirei nada da minha casa, nunca tirei nada da estante, porque meu filho nunca pegou. Ai, que dó. Né? Provavelmente isso tem muito mais a ver com o perfil da criança e com coisas que ela foi acreditando antes. Porque assim, as pessoas não sabem, mas sermão também é punição. Né? Então, assim, uma coisa assim, às vezes também é recebido pela criança dessa maneira, né? Que causa medo. Sim. E não é isso que a gente quer. A gente quer que a criança entenda as coisas. E aí, como você disse, então não deixa disponível. Né? Você disse outra estratégia ali, ó. É a mais importante, eu acho. Distração e redirecionamento. Para as crianças de 0 a 3 anos, gente, é a mais fantástica de todas. A criança foi... Eu gosto muito do exemplo. Foi no curso que a gente viu esse exemplo? Que a criança vai pegar o pote de ração? Enfim, eu acho que eu mesma dei um workshop e nem eu lembro mais. A criança vai pegar o pote de ração do cachorro. E aí você vai gritar. A gente pode dizer não quando... A gente pode, não é proibido dizer não. Mas que a gente diga não quando realmente for necessário. Quando for iminente um perigo.
Porque senão a criança ignora. A gente fala tantos nãos, tantos. A gente coloca moedinha cada vez que diz não. Vocês vão ver o tanto de não que você diz. A gente diz tanto não, 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 e a criança já começa a ignorar. Então digam não quando é realmente importante. A criança foi comer no pote de cachorro, ração do cachorro. O que a gente faz? Fulano, vem aqui comigo. Pronto, a criança esqueceu. Foi de novo. Fulano, vamos fazer isso. Fulano, você tá com fome? Olha aqui onde você pode pegar comida. Talvez a criança pegou o pote de ração do cachorro porque ela tá com fome e só tem um pote de ração de cachorro disponível. Porque a gente guarda comida bem alto para a criança não acessar. Então, distração e redirecionamento quantas vezes for preciso. A outra acontece aqui. Distração e redirecionamento quantas vezes forem preciso. E aí, a criança, uma hora, vai chegar perto do pote e vai entender que aquilo não é para ela. E vai sair. E aí, a gente vai redirecionando e distraindo quantas vezes for preciso. É assim que a gente vai colocando o limite. E se for preciso dizer não, que diga. Mas que seja quando for realmente necessário. E eu falo, essa dieta só de não pega, não pode, não pode, não pega. Aí a criança chega com 5 anos, essa criança não é criativa. Ela não faz nada se eu não mandar. Ela não. É porque ela foi ali desde 3 anos. Não. Uhum. Então, você está falando de falar o que a criança pode fazer, direcionar, né? Uma coisa bem importante... uma coisa bem importante também de ferramenta é a gente aprender a encorajar o que a criança fez, né? O progresso, assim, o percurso do que a criança está fazendo e não só o resultado final. Às vezes uma criança com 3 anos está tentando servir alguma coisa, tá mexendo, explorando aquele potinho, aquele copinho de água que ela tem. E a gente impede muitas vezes porque a gente não quer que derrame algo. Né? E isso é desencorajador. Como a gente já falou um pouco sobre isso, né? Mas falar do processo, o processo. É essencial o processo. Hoje nós só comemos com destreza tamanha porque a gente treinou. E muitos ainda não comem, né? Mas a gente treinou durante toda uma vida. A gente dá o garfo e o talher para a criança a primeira vez, a gente quer que eles comam como, né, adultos. É o treino, é o movimento que vai dar destreza. Então, é o processo que a gente precisa valorizar com as crianças e não o resultado final. É o processo que vai fazer. Tantas vezes a criança acertando a colher aqui, uma hora não. Porque é um processo de desenvolvimento muscular, de neurológico, de percepção. Então, se a gente não evita a sujeira, evita a exploração, por que as crianças jogam as coisas no chão, gente? Eles estão testando ação e efeito, né? Ação e reação. Se a gente não permite jogar, né, as coisas no chão, a gente está, né, cortando o desenvolvimento. Tolhindo. Tolhindo. E aí, o que a gente tem em resposta a isso, Dani? Que todo mundo chama de Terrible Two. O que a gente tem em resposta a isso? Uma criança que a gente que não aguenta mais, né? Que não aguenta. A criança não tem seu eu respeitado em nenhum momento. E é mais forte do que a criança, né? Montessori fala que é um período sensível, que é mais forte do que a criança. Ela precisa disso, assim como precisa respirar, testar, explorar. E aí, por isso que é importante a gente estar muito consciente do que uma criança de 1 ano faz. Joga as coisas no chão? Joga. Precisa de testação? Precisa. Bate as coisas? Sim. Ela experimenta comida? Sim. Então, tem até uma musicalizar com o Montessori que entrou, ele estava falando de música, achei interessante. Sincronicidade. Mas é isso, assim. Tem mais. Ai, gente, vai acabar. Tá, falta 6 minutos. Escolhas limitadas é uma ferramenta poderosíssima. A gente tem que falar dela. Escolhas limitadas. Gente, escolhas limitadas não são 10 coisas. Escolhas limitadas, sei lá, 2, máximo 3. Mas para bebês de 0 a 3 anos são 2. Escolhas limitadas, desde roupa, comida. A gente pode perguntar para as crianças: brócolis ou cenoura? Deixa na frente, o bebê pega o que ele quer, vai provar. O calçado, as crianças mostram desde pequenininho. E assim ela vai ganhando esse senso, né? De importância, de respeito. E aí a gente diminui um monte. Gente, é incrível, diminui bastante os crises emocionais das crianças que todo mundo reclama. Eu queria falar uma coisa, que como eu tenho esses grupos, né, já foram, agora está no 11º grupo de imersão, então a gente tem essa relação bem próxima com as pessoas e eu acabo depois, quem participou dos grupos acaba me contando coisas e tem uma coisa linda que eu amo quando me contam,
Eu não sou muito marqueteira com essas coisas, mas é um depoimento. É um depoimento que fala assim da pessoa. A minha filha, que está na idade do Terrible Two, em relação às outras crianças com quem ela convive, como eu aprendi a disciplina positiva desde que ela era um bebê, os comportamentos de Terrible Two são muito menores. É muito menos frustração e explosão que essa criança tem. Por quê? Porque ela não foi tão tolhida. Então, olha que importante isso, né? Aí a gente correndo, eu tenho uma coisa que eu acho muito importante também para criança pequena, Nath, que é falar menos palavras. 10 Nossa, palavras ou menos. pouquíssimo. Frases curtas e diretas. Evitar sermão, gente. Quantas vezes eu já te falei, não adianta nada. Quantas vezes eu te falei, não adianta lá, não come a razão do cachorro porque tá suja, vai dar dor de barriga. Não adianta Nada. É gritante a diferença entre as crianças da mesma idade. Sim, então a gente vê que quando as crianças são respeitadas na sua autonomia, têm possibilidade de escolha, podem exercer poder no ambiente, a gente tem crianças que estão aprendendo, não tem um ambiente como empecilho, não tem um adulto como empecilho. E aí é incrível a relação com o adulto, as crianças seguem o adulto, elas ouvem quando o adulto diz não. Então, é maravilhoso ver as crianças crescendo quando elas são respeitadas. Às vezes vocês não são super master em disciplina positiva, CNB, então, mas se vocês conhecem intimamente a criança e conseguem ter um relacionamento de respeito, como por um adulto, eu dou exemplo por um adulto porque muitas vezes a gente é respeitoso com o adulto e não é com a criança. Muito. E a gente vê uma paz. É isso. Porque essa é a relação de poder. Então, essa questão precisa ser olhada. Quais são as minhas crenças em relação ao que é ter um filho, né? O que significa ter um filho? Eu queria contar uma historinha agora que aconteceu hoje. Eu adoro essas histórias que são frescas, né? E apesar de ter sido muito rígida com o meu filho por muito tempo, hoje ele tá, daqui a um mês ele vai fazer 13 anos. E hoje ele entrou aqui, eu tava terminando de organizar as coisas da live, e ele falando, e eu expliquei pra ele que nesse momento eu não ia conseguir conversar com ele. Não vou contar qual foi a questão da encrenca. E ele continuou. Eu olhei pra ele falando baixo, dei uma resposta e ele teve um rompante de raiva. Ele deu uma mexida ali, tipo, quase socou o negócio, né? Depois, era por causa da cachorra, que eu falava das necessidades dela, né? E ele discursando que ele nunca disse que ele seria o único responsável, ou os dois seriam responsáveis, enfim. E aí depois ele desceu, depois que ele teve esse rompante, ele desceu e estava brincando com ela e me chamou, porque ele estava se divertindo, né? E aí eu olhei, reconheci, eles estavam no pátio brincando, e aí eu só falei assim, filho, e esse rompante de raiva, você pensa sobre isso? Ele olhou pra cima e falou assim, mãe é mais forte do que eu. Então, assim, porque eu tô falando isso nessa live de 0 a 3? Porque a gente vai enfrentar essas coisas desafiadoras e o respeito é importante. E quanto mais a gente começa cedo com isso, melhor a nossa conexão, porque na verdade tudo se trata de conexão, né, Nath? E vínculo. Qualquer estratégia, antes de qualquer estratégia, conexão. Vem antes. Sempre. A gente tem 1 minuto, queria te agradecer muito. Não sei se você quer falar alguma coisa para finalizar. Eu queria agradecer, obrigada. A Dani estava morrendo de saudade. A gente começou a conversar sobre essa live. Eu falei, meu Deus do céu, vamos ter que marcar, sei lá, umas 10 lives para a gente conseguir colocar em dia tanto de coisa que a gente aprendeu junto e cada uma na sua jornada. Eu quero trazer a Dani para fazer um workshop aqui sobre CNB, que eu amo, aqui em Maringá. E, nossa, eu amo. Mas agora a gente vai precisar esperar passar esse tempo. Obrigada, gente. Ó, a Sara tá falando pra gente fazer mais lives, ó. Então já fica o convite. Já vou te chamar de novo. Obrigada, gente. Vamos fazer isso. Obrigada, gente. Obrigada para todo mundo que estava aqui. Aline, Dani, odontopediatria e tal. Adorei. Sugiram os temas pra gente. Escrevam nos comentários depois os temas que vocês querem. Combinado.